Um dos fenômenos que mais caracterizam a geração Z e também parte ali do finalzinho ou da segunda metade da geração millennial é esse fenômeno das pessoas conseguirem ficar famosas na internet muito rápido, essa cultura dos influencers digitais, essa cultura dos criadores de conteúdo, que muitas vezes se tornam influenciadores sem querer e outras vezes querem ser influenciadores sem ter quem influenciar. Da mesma maneira, o nome criador de conteúdo às vezes acaba sendo usado por quem não tá produzindo conteúdo, apenas tem uma visão distorcida de si mesmo, ou então quer muito esse tipo de fama para preencher alguns vazios que as outras gerações preenchiam de outras maneiras. E eu tô falando isso porque eu acredito que, por serem questões tão importantes para essas novas gerações, o cinema às vezes tem negligenciado essas questões, e quando aparece um filme eficiente que trate dessas contradições geracionais, eu acredito que é um filme que vale a pena ser visto, como é o caso de Influencer de Mentira. Gostei do título brasileiro, que é o Not Okay, que está disponível no Star Plus no Brasil, e que traz a Zoey Deutch, que eu acho que é assim que fala o nome dela, talvez na melhor atuação da carreira dela, como uma moça que acaba se perdendo nessa busca desesperada por fama instantânea que o Instagram, que a internet de forma geral pode oferecer para alguns. Deutch vive uma jovem escritora que sonha em ganhar a vida com a sua escrita. Na verdade, ela sonha com a fama e está disposta a fazer o que for necessário para obtê-la. Certo dia, ela está mentindo que está em Paris e postando fotos montadas de lá, quando um atentado terrorista ocorre na capital francesa. É a oportunidade que ela tanto esperava para viralizar como sobrevivente de uma tragédia. A atuação da Zoey Deutch é bastante eficiente, principalmente porque ela tá ok, tá tudo bem em interpretar uma personagem que não é nem um pouco palatável. Ela não é uma pessoa gostável, ela não é uma pessoa simpática, ela é obviamente cínica, obviamente falsa, mas a vulnerabilidade da protagonista está no que a gente consegue enxergar de tristeza nela. A gente percebe o tempo todo que é uma pessoa solitária, que é uma pessoa que tem dificuldades com interações sociais e que tá tentando desesperadamente algum tipo de atenção na internet, não só transformando isso num traço de personalidade, como também tentando compensar tudo aquilo que falta pra ela, ou esperando que a internet vá dar, que a fama vá dar, aquilo que ela não consegue encontrar sozinha. Eu também acho que a atuação dela combina bem com o tom tragicômico do filme, que é uma dramédia, então são dramas que são reais e que são contemporâneos, mas que são tratados muitas vezes com gags cômicas, e não pra você dar gargalhada e tal, mas que é engraçado e muitas vezes investe no humor do constrangimento. O filme, como eu já deixei claro, né, trata de uma maneira bastante eficiente com as questões, com as contradições das novas gerações, e sempre que um filme, por outro lado, lida com tecnologia, ele precisa lidar com um fato que é: a tecnologia hoje em dia evolui muito rapidamente. Então, o processo de produção de um longa-metragem, que mesmo que tenha tido seu tempo encurtado pelos streamings, vamos pensar, né, 2 anos, que é um tempo curto considerando escrever o roteiro, filmar, fazer pós-produção, investir em marketing, distribuir, é quase impossível, mas vamos chutar baixo, vamos chutar 2 anos. Pensem no quanto as redes sociais, no quanto as questões que envolvem as discussões relacionadas às novas mídias mudam em 2 anos. Então esse filme aqui, por exemplo, ele é um filme que não soa tão anacrônico, não parece, sabe aquele filme que você olha e que você fala, nossa, mas que tecnologia antiga que eles têm, que celulares antigos, até que dá pra ter, assim, uma sensação de que tá acontecendo agora. Porém, é um filme em que a protagonista tenta viralizar no Twitter, tenta viralizar com texto, até é mencionado o TikTok ali em algum momento, mas não tem realmente esse poder de viralização que o TikTok tem hoje, ou os Reels, ou os Shorts do YouTube, seja o que for. E também o algoritmo e o poder que o algoritmo tem de impulsionar um conteúdo, ou de matar um conteúdo se não for aquilo que serve ao seu
seus interesses, digamos assim, é algo que tá completamente ausente das discussões do filme. Então, viralizar algo na internet hoje não é exatamente da mesma maneira que era quando esse filme parece que foi escrito. Eu chutaria que, sei lá, 4 anos atrás. Outra coisa que acontece nesse filme e que às vezes acontece também com filmes que falam de tecnologia é que algumas viradas acabam soando abruptas demais, rápidas demais, ainda mais um filme que tem menos de 2 horas de duração. Por exemplo, no começo do filme tem uma cena que já fica muito claro que a protagonista não é uma boa escritora. Não é nem em relação aos temas que ela tá escrevendo, que são um pouco fantasiosos, e a visão distorcida que ela tem dela mesma e muitas vezes do mundo, mas ela não é uma boa escritora. E aí, de repente, quando ela escreve aquele texto se passando por uma sobrevivente daquela tragédia, ela vai lá fazer o pitch do texto dela e todo mundo fica impressionado com o texto, então ela se transforma numa escritora boa, competente, do dia pra noite, e na verdade, por mais que o filme tente fazer a gente acreditar que ela é uma boa escritora, a gente, pelo pouco que a gente ouve ali em off da narração do texto que ela escreveu, é um texto clichê, é um texto bastante superficial, então a gente não consegue acreditar que aquele texto alcançou tanta gente e impactou tanta gente a ponto de ter aquela repercussão e promover aquela mudança e aquele movimento que ele acaba gerando no filme. Eu também gosto, e aqui, gente, não vai ser um spoiler, mas eu vou falar algo sobre o final do filme. Se você não quiser saber absolutamente nada sobre o final do filme, você pode encerrar esse vídeo agora e voltar aqui depois, mas aí é uma coisa boba. Eu não vou falar detalhes específicos, mas eu gosto do fato do filme não ter um final feliz. O filme, ele não oferece uma redenção pra protagonista. Isso significa que pessoas que são canceladas merecem nunca mais ter uma chance? É óbvio que não. Mas do ponto de vista de contação de histórias, de um arco dramático da protagonista, ainda mais em um filme que quer discutir essas coisas de uma maneira mais impactante, eu acho que é importante que a gente saia do filme sentindo o impacto, sentindo a consequência daquilo que ela fez, porque essa é também uma discussão que o filme não desenvolve tanto, mas ele pelo menos sugere, e que é importantíssima, que é discutir a consequência, discutir o que as nossas ações na internet podem causar e como a gente pode, como a gente poderia e como a gente deveria ser responsabilizado por aquilo que a gente faz online nas nossas plataformas digitais. Se você assistir ao filme, que como eu falei, tá no Star Plus, vem aqui dizer se você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica, e curte esse vídeo, se inscreve no canal, me acompanha lá no Instagram, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos, e agora cinéfilo vai parar de ver filme e vai fazer outra coisa, vai viver sua vida nesse fim de semana. Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!